Sua namorada atrapalhada. Nossa senhora, mano. Tem dias que você tá inspirado e que o negócio flui assim, numa boa, mas quando não tá também. Gente, olha isso. Tá falando mal de mim aqui, tem dia que não vai. Tem dia que hoje, por exemplo, tá sendo um deles. Fala galera, tudo bem? Hoje eu estou com a Mercedes C250. Essa daqui é a versão Sport de 211 cavalos. E eu vou mostrar pra vocês essa belezura, essa caranga aqui no meu canal. Então, se liga aí. Eu quero começar contando uma história em função dessa assinatura que tem no para-brisa. Essa assinatura, ela tem eu tenho um sentimento grande por ela. Carl Benz era casado com Bertha Benz. A Bertha foi a primeira mulher a fazer uma viagem com um carro no mundo. Aliás, a primeira viagem de carro que alguém fez no mundo foi Bertha Benz, esposa de Carl Benz. E isso está sendo mostrado no Museu da Mercedes em Stuttgart. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é emocionante. Enfim, vamos voltar ao carro. Esse aqui é a versão Sport C250. Ela tem 211 cavalos com mais de 35 kg de torque. Deixa eu ajustar a câmera para vocês. Eu vou deixar mostrando mais assim o banco, porque é lindo mesmo. Mas eu acho que uma das grandes sacadas desse carro, além da recuperação de energia, que ele tem um sistema de recuperação de energia que acumula numa bateria, que essa bateria é utilizada para ar-condicionado e várias outras coisas, e não tira a potência, não rouba a potência do motor. Então é muito inteligente, né? Isso já existe em muitos carros. Aí uma outra coisa é a plataforma MBA. Ela permitiu à Mercedes a utilização de materiais nobres que hoje estão em 50% do carro. Antes eram 10% e hoje são 50%. E outra coisa que é super interessante é o aerodinâmico desse carro só perde para a CLA, que é da mesma categoria, né, da Mercedes, e para o XL1. Alguém lembra o que é esse carro, o XL1? É aquele carro super econômico que a Volkswagen desenvolveu, que faz 111 km por litro e tem todo um estudo em aerodinâmica e tudo mais. Quer dizer, ela perde somente para esses dois carros em arrasto aerodinâmico. Isso é fantástico. É incrível. Em alguns lugares, Mercedes é utilizado como táxi. Então a versão de entrada C180, muitas vezes em Amsterdã, na Europa, de uma maneira geral, é táxi. Pasme. Carro resistente, baixa manutenção, super econômico. Esse carro aqui, a média dele é 15 km por litro. Eu não vou ter tempo de rodar 500 km, porque esse carro vem emprestado. Oi? Tô gravando. Tudo bem? Esse é do meu sogro, na verdade. Ele me liberou o carro, eles viajaram. Mas você tá fazendo vídeo legal. Tô assistindo direto. Dá uma olhada no interior dela. Vem ver. O que vale dela não é fora, não, é dentro. O interior da Mercedes é algo incrível, porque o acabamento é de altíssimo nível. Os bancos nessa cor vermelha, com os detalhes na porta. O painel que acompanha o acabamento em aço, preto, tudo emborrachado, com revestimento em couro, ó, costura também, muito linda. É muito, muito bonito. A regulagem do banco dianteiro é elétrica. Você pode colocar 3 memórias aqui, ó, que são programadas, pré-programadas. Até o botão do vidro é algo extremamente bonito e bem feito, com uma qualidade de material fantástica. Vou mostrar um pouquinho para vocês o computador de bordo, que ele é muito interessante, ele tem várias tecnologias. Aqui você está vendo, ó, o consumo, tem um medidor
Esse charge é a bateria que vai sendo recarregada. Então, toda energia desperdiçada, ela é armazenada e você sabe o quanto está sendo armazenado por esse medidor aqui. O carro tem 1.638 km, carro quase 0 km, né? E esse consumo tem que ser desconsiderado porque eu tô só fazendo análise com o carro parado a todo momento. Isso aqui é uma indicação, é uma vetorização de acelerador com a rolagem do carro e o equilíbrio. Então, o que ele está mostrando aqui pra gente? O quanto eu estou usando do acelerador, tá vendo que não foi muito, foi pouco. O quanto esse carro está usando da própria rolagem, da inércia, do movimento da inércia dele. E a balancinha para ver se isso está equilibrado. Teoricamente está super equilibrado nesse momento. Que eu posso colocar Eco, que é o que já está sendo utilizado, ou eu posso pôr na Comfort. Eu consigo selecionar Sport, consigo selecionar Sport Mais também, que olha o que aconteceu com a corzinha ali, ó. E a configuração individual, que essa configuração individual, ela é presente na Mercedes, no Audi, coisa que a BMW não te permite. Como esse carro não tem a regulagem de suspensão, eu não acho que se faz necessário uma condução individual aqui. Então esse carro ele tem a programação do tempo de resposta de acelerador, e ele tem a programação da direção que fica mais pesada ou menos pesada, ela é uma direção elétrica, e você não consegue programar a suspensão porque ele não tem um sistema de bolsa de ar, essas coisas. Então tá aí para vocês o painel, né, da Mercedes, o volante com base chata que eu acho lindo. A pegada, o volante é grosso, então você se sente legal, confortável, né, dirigindo. Aqui é o câmbio, gente, a alavanca de câmbio, que é atrás, né, do volante. Aqui é o pedal shift, que são essas borboletas para troca das marchas. São em aço, tudo em aço, excelente material. Aqui você entra nas configurações do computador de bordo, né, consegue utilizar também o Bluetooth por aqui, rádio e tudo mais. Aí, passando para cá, nós temos a central multimídia, que é uma tela ampla, muito criticada por todos. É engraçado que muita gente reclamou dessa mídia. Porque parece um iPad, porque ele não recolhe. Ixi, eu já ouvi de tudo sobre essa mídia da Mercedes. Sabe por que eu adorei? Porque eles mudaram o conceito, eles saíram da mesmice. E já discuti em casa também sobre isso, tá? E o que é previsível é chato demais. Tá aí então a tela não previsível e linda, com as saídas do ar-condicionado, que são na verdade 3 no meio e uma em cada ponta, somando 5. Aqui todos os comandos do ar-condicionado, você consegue fazer a sincronização, aumentar, diminuir a temperatura. E esse menu, quando você clica nele, ele aparece ali, ó, tá vendo? Temperatura programada, tudo mais. Descendo um pouquinho mais, rádio, navegador e a mídia, né? O telefone, um reloginho no meio. E aqui a central, né? Que você consegue, inclusive, por aqui, ó, consegue escrever um nome. Se você escrever A, B, ele vai copiar. Aqui, essa esfera girando, você também comanda o computador de bordo. Aquele botão rápido, né? Que faz a troca do Sport para Sport Mais, para Eco, para Comfort, é aqui. Aqui você desliga os sensores nos para-choques. Aqui é o Start and Stop, que você pode desligar. São todos botões rápidos, como tem na grande maioria dos carros hoje. O grande charme do carro é aqui, ó, os dados do motor. Você selecionando os relógios, vai aparecer um de temperatura do óleo, um da bateria. E esse principal, ele tem no anel externo o torque em newton-metro. E o anel interno, ele mostra a potência em quilowatts. Como não podia faltar, né, o encosto para 3 passageiros, cinto de 3 pontos, Isofix, tá vendo, ó? Lá na frente o banco tá regulado para mim, sobrou uma mão e um pouquinho mais, com a regulagem para 1,73 m. Já a parte do console do meio, né, esse aqui, ó, é altíssimo, gente, olha isso. Olha minha mão onde ficaria no chão e olha onde ela sobe. Então, não dá o terceiro
o terceiro passageiro aqui com conforto. Fica bem apertadinho, bem ruim as pernas aqui. Quesito segurança, airbag pra tudo que é lado, airbag de joelho, airbag de cortina, airbag atrás. O porta-malas tem uma boca grande e capacidade de 480 litros. Aqui embaixo você não vai encontrar o step, porque os pneus são run flat. E aí tem um espacinho a mais para guardar bagagem, né? Além de todos os recursos como piloto automático, limitador de velocidades e aquele soneca para você não dormir, também tem o Park Assist que estaciona para você sozinho. Então eu tô andando devagarzinho aqui, ó, tem uma vaga do meu lado direito, eu parei e ele localiza sozinho, sem eu fazer nada, ele localiza a vaga. Assim que ele localizou a vaga, pronto, eu engato o ré e estaciono. Pronto, ele localizou uma vaga, eu engatei a ré e dou um ok. Apoio estacionamento ativo, então acelerar e travar. O volante está mexendo. Ai, o volante está mexendo sozinho. Que sensação horrorosa, gente. Uma sensação de que... Ai. Eu fico na... Sinceramente. Mas eles estacionam bem. Agora ele quer que eu engate D. Olha lá. E vai mexer no volante. Pronto. Ele quer que eu engate Ré de novo. Pronto. Estacionou. Ele realmente faz sozinho. A estabilidade do carro é algo que impressiona muito. Com 35,6 kg força-metro de torque a 1.200 RPM, te entrega toda aquela potência, é um tapa, é um coice. E a suspensão também é bem rígida, o que favorece uma esportividade e uma performance muito maior do que um carro macio. Agora, ela é muito rígida mesmo. Carro esporte, coisa que a Mercedes tem ganhado muito espaço até no design, né? Eles mudaram um pouco o conceito da marca, saindo daquela coisa do tiozão para aquela pegada do lobo, sabe? Eu acho que a Mercedes está querendo ganhar um mercado que antes não era dela. O difícil é se controlar e não colocar no esporte mais. E a tração traseira, então a tração traseira empurra e esse carro sai assim, lançado. Eu tô no esporte mais andando na cidade, é desesperador, né? Queria colocar na pista, mas como o carro foi emprestado, não é o tipo do carro que eu vou poder acelerar muito. E não tô fazendo nada de errado, vocês não vão ver eu cantando, fritando pneu. A parte legal do câmbio ser aqui atrás do volante, lembra um pouco o meu Impala que eu dirigia, que aquela alavanca era aqui. Totalmente diferente, mas lembra, ok. Não vamos ficar falando que eu tô falando que é igual, né, gente? Pelo amor. E outra coisa que é legal é o freio, né? Eu saí acelerando, o carro solta e vai embora. O freio desabilita, eu não preciso ficar soltando nenhuma alavanca do freio de mão. Fora toda a beleza, luxo que me impressionou muito, uma coisa é certa: o torque dele e a patada que dá na troca de marcha é muito legal, muito divertido. Então é isso, esse foi mais um vídeo aqui do meu canal, espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve e se gostou desse vídeo, deixa o joinha e até a próxima. Fui, tchau!